tropeçar. Quem for chegando, vai descendo aqui o máximo que puder, porque fica melhor. Ô Silvio, desce hoje, pelo menos. Silvio tem uma cadeira cativa ali que não tem jeito, não tem jeito. Comprou, pagou e... Muito bem. Abra a sua Bíblia no texto mais conhecido da palavra de Deus, que é o Salmo 23. É tão conhecido quanto João 3,16, né? Salmo 23. É um salmo muito bom para o início de uma nova caminhada. E começamos hoje. Salmo 23. Vamos ler juntos, nessa versão atualizada, que todos têm aí em mãos. Embora que nem precisa recorrer ao texto para a gente poder citar cada palavra, mas para ficar uma leitura mais uníssona, vamos ler juntos, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos começar do início, todo mundo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leve-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Não temos nenhuma dúvida que este salmo foi escrito pelo rei Davi. Certamente lembrando a experiência vivenciada por ele, quando ainda criança e jovem, adolescente, nas campinas de Belém, aqui ele era de Belém, na casa de Jessé, cuidando das ovelhas do seu pai. Temos outros relatos que secundam essa afirmação. Então, Davi escreveu este salmo, certamente quando já estava no trono de Israel, depois dos 33 anos, mais ou menos, quando ele saiu da prisão. Não é bem um trono, mas ele praticamente era o manda-chuva do Egito, não é? É Davi, José. Desculpe aí. Eu faço uma misturada de vez em quando com os dois, porque eles são muito parecidos, realmente. Então, mas Davi assumiu o trono no lugar de Saul. Tem que fazer aqui a diferença entre José do Egito e Davi. E como eu disse, eu faço a mistura dos dois. Mais ou menos nessa idade, entre 32, 33 e 35 anos. Então, quando ele já deveria estar sentado no trono, que ele na realidade foi rei, José não foi primeiro-ministro, mas ele foi o rei, Davi, ele deve ter escrito este salmo. Agora, meus irmãos, o que nos contenta é sabermos que nós servimos e adoramos a um Deus, a um pastor, cantado aqui, apresentado por Davi, na sua experiência espiritual de comunhão com Deus que tinha
embora fosse um homem de altos e baixos. Teve alguns baixos e muito baixos na sua vida, mas Deus como que o exaltou. Porque Davi é até uma figura do próprio Cristo na Bíblia. É um salmista messiânico. Ele gastou alguns salmos aqui, especialmente Salmo 22, falando sobre o Messias que viria. E quando ele fala de pastor, a gente dá um salto lá para João 10, a ver com uma relação direta entre João 10 e o Salmo 23. João 10 apresenta Jesus como pastor por excelência. É o que Davi está fazendo aqui no Salmo 23. Então nos contenta saber que esse pastor, apresentado por Davi, é um pastor provedor. Mas antes de ser provedor, voltaremos a esse adjetivo daqui a pouco, ele é criador. Davi não colocou isso aqui, mas estava na cabeça dele perfeitamente. O que a Bíblia fala de maneira muito clara, que vem abre em Colossenses 1, Colossenses 1, 16 e 17. Acho que 16 e 17. E depois vamos ver João 1, 2. João, evangelista João. Mas alguém lê Colossenses 1, 16 e 17. Esses dois versículos, por bondade. Quem encontrou primeiro, pode ir lendo. Escola Dominicana para isso mesmo. Pode exercício bíblico, né? Vamos lá. Colossenses 1, 16 e 17. Somos poucos, quem falar dá para ouvir muito bem seu microfone. Nele tudo subsiste. Tudo foi criado por intermédio dele. Está falando aí de quem? De Jesus, não é? Do pastor, do Filho. Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Quando a gente abre João 1, 2, o que é que diz lá? Evangelho de João 1, 2. João começa, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aí diz o quê? E o que mais? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Cristo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, antes de ser provedor, ele já se apresenta na Bíblia como criador. Jesus é criador. Pastor de Davi, cantado por ele. Principalmente no Salmo 22, que eu falei há pouco. Secundado por João, lá no capítulo 10. Então, antes de ser provedor, ele cria. E quem pode o maior, pode também o menor. Então, ele cria e ele provê todos os meios para a conservação, para a preservação das suas criaturas nos céus, na terra, como diz o texto bíblico, nas águas, nos mares e em todos os recantos do universo. Há um capítulo na teologia chamado Providência Divina, que ressalta 3 pontos salientes. Dentro dessa providência divina, cantado aqui por Davi, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, a providência divina inclui, primeiro, a preservação, depois a manutenção e o governo. Se a gente tivesse mais tempo aqui, nós iríamos ficar com essa questão do governo, dentro desse capítulo da teologia,
da preservação, da manutenção, todas as coisas. E quando fala em manutenção aqui, não é só dar comida ao animal e colocar comida na mesa da gente, mas os irmãos já imaginaram que os bilhões e bilhões e bilhões, acho que trilhões, a ciência está descobrindo aí coisas no universo que nunca se pensou na vida. Esse universo tem um limite, mas a ciência está achando que esse limite está muito distante do que se havia pensado até algum tempo atrás. Esse universo é quase limitado, né? São milhões de anos-luz, às vezes de um ponto a outro, de uma estrela para outra, alguma coisa assim. É algo que a nossa cabeça não entende, não aceita. Acho que só os computadores. E os irmãos já imaginaram que nada no universo acontece, nenhum movimento, num astro perto de nós, ou daqui a milhões de quilômetros luz, a distância é 300 mil quilômetros por segundo, milhares e milhares e milhões de quilômetros, é uma coisa imaginável. Lá ou aqui, mais perto de nós, tudo está obedecendo a um comando divino, porque senão a natureza entraria num caos, numa confusão. A Bíblia diz isso, que Deus estabeleceu limites para os astros, que eles não ultrapassarão, porque não podem ultrapassar. Isso me faz lembrar, me reportar, aquele evento lá, chamado o Dia de Josué, vocês se lembram? Quando o sol parou, Josué orou, precisava ganhar uma batalha. Essas coisas de Deus. E a Bíblia é tão perfeita que coloca isso numa linguagem que a gente tem que entender, que compreender. Alguns acham, e eu também penso assim, que quando aquele sol parou durante um dia, não para o sol. O sol deve ter o seu movimento, como a Terra tem o seu movimento ao redor do Sol, como a Lua tem o seu movimento ao redor da Terra, mas todo o universo, esse universo imenso de que se falou há pouco, deve ter parado. Porque se um astro parar e os outros não pararem, a tendência é haver um caos, uma confusão. Agora imagine, né, que Deus deve ter feito com que todo um complexo universal, naquele instante, deve ter parado. Porque está na Bíblia. Então não há como parar o sol e não parar o universo. Parar tudo. E parou. A Bíblia diz que parou mesmo. O sol parou. Durante um dia inteiro. E a batalha foi ganha. Provedor. Mas ele não é só provedor. O pastor de Davi, nosso pastor, ele é também condutor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. A tradução melhor está na NVI, essa nova tradução da Bíblia Internacional. Diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. É mais próximo da gente, a gente entende. Isso é, aquilo que me parece faltar, há uma redundância aqui, não vai me fazer falta. Alguém pode dizer, está faltando, mas não está me fazendo falta. O sentido é esse. Porque na realidade eu não vou ter tudo que eu quero. Ninguém precisa. Então, o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta, que aquilo que esse pastor permite, venha a mim, venha me promanar, eu não vou
carecer, precisar de mais nada, além daquilo que a graça de Deus vai me otorgar. Eu preciso me contentar com isso. Perguntaram a Russell Shedd, faleceu agora no meio do semestre, né? Setembro, outubro, Deus o levou. Grande exegeta, principalmente do Novo Testamento, que viveu mais de 30 anos no Brasil. Eu vi aquele homem várias vezes, sempre com tanta coisa para ensinar. Deus o levou, mas o levou com 94, 93, 94 anos. Já bastante vivido. Certa vez alguém perguntou para ele, Dr. Shedd, qual é que você acha a palavra mais importante do Salmo 23? Ele parou um pouco e disse, a palavra nada. Nada. A palavra mais importante é nada. Como é que pode? Dentro desse contexto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. De nada sentirei falta. Eu pediria, venha ele, se ele estivesse vivo hoje, eu tivesse contato com ele, fazer, Dr. Shedd, eu vou pedir permissão ao senhor para acrescer aqui alguma coisa. Porque mais tarde o salmista Davi diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e ele vai cantando, por amor do seu nome. É por amor do nome dele que nada realmente vai nos faltar. Tudo por amor do nome dele. E com todo respeito ao mestre, se alguém me perguntasse qual a expressão mais importante do Salmo 23, talvez eu dissesse isso, por amor do seu nome. Então, entraria a palavra nada. Mas nada tem esse valor aqui. Né? Se nada não vale nada, mas nesse contexto aqui, tem um valor imenso, né? Imensurável. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então ele não é só provedor, mas ele é também condutor. Condutor. Aqui o salmista diz assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera-me a alma. Vamos deixar a expressão refrigera minha alma e vamos ficar. Nada me faltará, pois ele leva-me para junto das águas de descanso. E no verso 3 diz assim, guia-me pelas veredas da justiça. Há dois verbos aqui, levar e guiar. Verbos ambos da primeira conjugação, levar e guiar. Guiar é uma palavra que vem de uma raiz latina chamada duco, que significa realmente conduzir. Quando duco vem com a preposição ek, preposição antes, ekducere, gera para nós o termo educar, educação. Está tudo dentro desse contexto. Que educar, no sentido mais profundo, é conduzir, é guiar. É tirar de uma situação para outra. E quando se pensa em caminhar com alguém, há uma série de implicações dentro desse sentido, desses dois verbos, de levar e guiar, que dá a conduzir. Conduzir vem de duco. Duco é ekducere, da educação, da formação, da até recriação. Aliás, Sócrates dizia isso. Educar o homem é recriá-lo. É criá-lo novamente. E é verdade. Então, isso sugere alguém que se dispõe a ajudar a outrem sair de uma situação para outra. E outra diferente. Eu li muito sobre educação comparada, dei umas aulas uma vez na faculdade e tal, sobre introdução à educação, e
havia um comentarista lá que era um suíço chamado Claparede, que dizia o seguinte: não existe mala educação, existe educação. Mas educação não existe. Então, quando se fala em educar, é alguma coisa que vai mudar, é uma mudança de uma situação para outra melhor. Para outra melhor. Sempre melhor. Agora, imagine você, para você ajudar alguém a sair de uma situação para outra, isso é o papel do educador, ele tem que conhecer o educando, a pessoa que ele vai ajudar. Ele precisa conhecer o trajeto, o caminho, que vão ambos caminhar. E ele precisa conhecer o alvo que deve ser colimado, deve ser alcançado. É um processo. Então, quando Davi fala que o Senhor vai nos levar, vai nos guiar, vai nos conduzir, é porque ele conhece a mim e a você. Ele conhece o caminho por onde vai nos conduzir, nos levar, e o objetivo a ser alcançado. Por isso, eu repito, nos contenta saber que nós servimos, nós amamos, nós louvamos, nós glorificamos a um pastor que tem realmente a capacidade de nos conduzir com segurança. Porque ele conhece o nosso interior, sabe das nossas necessidades, das minhas, das suas. Ele conhece o caminho, conhece muito bem. Não foi de graça que ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E quando nós vamos ver Paulo dizendo de Deus, por Deus e para Deus, tem até uma mensagem sobre isso, né? Na origem, da passagem, depois do retorno para Deus. Esse é o alvo supremo. Quando Deus quer nos, e diz aqui, nos reunir todos na sua Bet El Shaddai, né? Na casa do Pai, para sempre. Então é porque nós já tivemos uma caminhada por aqui que vai terminar na presença de Deus, que é o alvo que Jesus conhece muito bem e para onde quer nos levar. Então ele é não só um criador, mas ele é provedor, ele é condutor, mas ele é também tranquilizador. Veja aí que diz o verso 3. Refrigera-me a alma. Refrigera-me a alma. A tradução melhor para esse verbo aqui, refrigerar, é a tradução tranquilizar. É o verbo tranquilizar. Isso de acordo com os comentaristas do original. Então, em vez de você dizer, como está aqui, está bom também, mas melhor ainda do que refrigerar, é tranquilizar. Tranquiliza-me a alma. Veja 1 Pedro, eu anotei aqui, 1 Pedro 5, 7. 1 Pedro 5, 7. Mas antes de ler, o que é que pode nos causar intranquilidade na nossa vida? São muitas coisas. Muitas coisas. Mas, um dia eu li um comentário. Não. Sim, eu li comentários sobre o assunto, mas eu vi uma entrevista de um homem que estava diante da autoridade se explicando porque havia passado numa feira livre e roubado umas frutas e levado para casa. E o delegado perguntou, fui lá em Recife, o delegado perguntou, mas por que é que o senhor fez isso?
Você não sabe que furtar faz diferença entre roubo e furto, né? Eu não faço, não, acho que é a mesma coisa. Mas você não sabe que furtar, porque tirar uma fruta de um balaio lá do negócio, num caçoar, é furto, não é roubo. Você não sabe que furtar da cadeia? Por que o senhor fez isso? E ele, entre outras coisas, ele disse assim: seu delegado, um homem sair de casa e deixar os filhos chorando com fome, torna-se uma fera, um bicho. E qualquer coisa ele faz. Então, eu furtei, eu roubei para alimentar os meus filhos. Eu não sei o desfecho disso, até onde foi. Uma das coisas que pode tirar a tranquilidade da gente é a falta de comida, de alimento, de água. Davi fala isso aqui. Davi fala em água e Davi fala em pastagem, que é a comida de ovelha. Se ele estivesse se relacionando com a gente, claro que está também, de forma indireta. Mas ele diria água e pão. E não capim, feno, grama. Mas isso representa as duas, certamente, primeiras grandes necessidades da nossa vida. É comer e beber. Quando nos falta o pão e nos falta a água, e sem pensar no ar, né? Acho que essas são as maiores necessidades do homem. A respiração, a alimentação e a água para dessedentar. Sem pão, passa-se vários dias. Sem água, menos dias. Sem respiração, apenas alguns minutos. Eu não sei quantos de nós aqui, quando agradece o pão, que vem de Deus, tudo vem das mãos dele, e na hora da refeição anunciou: obrigado por essa alimentação, por esse pão. Às vezes, não é aquela mesa farta que gostaríamos de ter. Como um sobrinhozinho meu, pequeno ainda, 5 anos. Filho do meu irmão, lá de Recife, meu irmão mais velho. Ele hoje, esse sobrinhozinho está casado, tem filhos. Mas era pequenininho. E na noite anterior, ele ouviu a mãe, a minha cunhada, dizer: Zefinha, vai comprar o pão para amanhã? E Zefinha disse assim: dona Dina, não precisa não. Sobraram os pães de manhã, e amanhã cedo põe no forno e com a manteiguinha dá para a gente resolver a situação. E o pequeno ouvindo esse negócio. Às vezes lá fazendo as coisinhas dele, mas criança percebe tudo. No outro dia de manhã, preparou-se para ir para o Colégio Agnes. É um colégio presbiteriano, muito famoso lá em Recife. E o pai tinha que levá-lo para depois ir para o trabalho. Mirandinha. É José Bahia Neto, mas na intimidade caseira, Miranda é o pai e Mirandinha é o filho. Mirandinha, ore. Ele: Papai do céu, muito obrigado por esse pão. Está um pouquinho duro, mas dá para a gente comer. Um pouquinho duro, mas dá para a gente comer. Então a gente ora pelo pão, às vezes o pãozinho está meio duro, né? Não é aquela mesa, tá. Mas dá para comer. Ora, talvez até por outras coisas no momento, principalmente pelo pão espiritual, que alimenta o nosso coração, nossa alma, que tem que ter mesmo.
Mas eu às vezes fico pensando, quantos de nós, eu e você, embora com a jarra de água ali na frente, com o copo cheio já, se não um copo de suco, a gente normalmente não agradece pela água. E a água, em certo sentido, é mais importante do que o pão. E quantos de nós agradecemos pelo ar que nós respiramos? Eu tinha um irmãozinho numa igreja que toda oração já se tornava assim meio enfadonho. Dizia, Senhor, obrigado pelo ar que respiramos. Toda oração. Parecia alguma coisa meio já repassada, mas tem um significado muito grande, porque das bênçãos que nós recebemos para a continuação da caminhada enquanto aqui estivermos, uma das principais, não há dúvida nenhuma, é o oxigênio, é o ar, pelo que nós não pagamos R$1. E oxigênio é caro. Eu me lembro como minha esposa estava doente, ele levou aqueles cilindros de oxigênio para o apartamento, que o home care estava dentro do apartamento, durante os 3 últimos meses da vida dela. E cada 15 dias era uma nota que se pagava de oxigênio, de ar, para ela respirar, naquela máscara, aquele negócio. Eu digo, mas por que tão caro? E é caro mesmo. E é caro mesmo. Quando tem que captar, ajeitar tudo aquilo para ajudar a nossa respiração, não é barato. E nós respiramos o dia inteiro e não nos lembramos de agradecer a Deus. Então, o que é que tira a nossa tranquilidade? E que precisamos dessa tranquilização, dessa que eu falei que o pastor é um pastor tranquilizador, né? Aqui de refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça. 1 Pedro 5,17. O que é que diz lá? Foi o texto que nós pedimos. 1 Pedro 5,7. 17 não, 5,7. É muito conhecido. Pode ler, qualquer pessoa. Lançando sobre ele, sobre o Senhor, sobre esse pastor, que cuida de nós, toda a nossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de nós. É que muitas vezes nós queremos resolver as coisas com as nossas capacidades, achamos-se, e pouco queremos depender de Deus, e quando isso não é possível. E nos preocupamos. Jesus, no Sermão do Monte, diz, por que você está preocupado, meu filho? Com o dia de amanhã, como que vai comer, como vai beber, e tal. Você não vê os passarinhos do quintal, lá na sua chácara, lá em alguns campos, né? Eles não semeiam, eles não fazem nada, mas não falta-lhes o alimento todos os dias. Eles saem e de noite vêm com um papinho cheio, né? Alimentadozinhos, porque o Pai Celestial cuidou deles. Ele diz, se o Pai cuida dos pardais, aquele bichinho que está, né, lá no sítio, lá na tua chácara, né, vai lá, então, vai cuidar também de você. O problema é que nós ficamos às vezes preocupados e não entendemos que Deus vai nos suprir de todas as nossas necessidades. Então, é um pastor, primeiro, criador, depois ele é provedor, depois ele é condutor, agora ele é tranquilizador, para passar para o verso 5, seguinte verso aí, quando diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, o quê? Mal algum. Mal algum. Não vou ter medo. Esse é o sentido bíblico. É um pastor, então, encorajador. Encorajador. Dá coragem.
para podermos enfrentar os óbices, os obstáculos, as dificuldades que, porventura, e não, com certeza, vão aparecer na nossa caminhada. Não temerei mal nenhum, ou mal algum. E a expressão do salmista aqui é: porque tu estás comigo. Eu conheci no interior do Rio Grande do Norte, eu tive a honra de pastorear durante muitos anos a Igreja Central de Natal, e tinha várias congregações no interior, e uma delas era uma cidadezinha com nome pomposo, chamado Barcelona, ao lado do Rio Potengi. Não sei se aqui alguém conhece o Rio Grande do Norte, Natal. Eu acho que Barcelona, você pode conhecer a de lá, da Europa, mas a daqui, eu acho que você não conhece. Mas eu conheci Barcelona, e eu ia ali, e eu atravessava o rio, quando a lâmina d'água estava mais elevada, a lombo de cavalo, porque o carro ficava do outro lado. O meu Fusquinha ficava lá do outro lado. O Fusquinha é bom de água, né? E às vezes, uma vez, a água foi levando e eu tive medo de tal. E lá naquela comunidade simples, no interior, um dia, eu ia só ia ali uma vez por mês, para dar ceia, pregar para eles, passar o dia com eles, dormir na casa da Maroquinha, numa rede, e uma vez dormia com o Isa numa esteira assim no chão, coisa gostosa, linda lá, aquela casinha simples. Isa era minha esposa. E uma senhora chegou para mim e disse assim: pastor, eu quero me batizar hoje. Eu disse: dona Maria, faz pouco tempo que a senhora fez decisão aqui, na congregação, na noite de domingo. Faz, pastor. Mas eu quero. Era dia de ceia. Ela queria tomar ceia. A ceia que uma vez eu ministrei com suco de groselha e bolacha creme crack. Essas coisas da vida pastoral. Eu esqueci, eu sempre levava, né? E Maroquinha, eu não trouxe o material, esqueci. Ô pastor, tem suco de groselha aqui? Eu digo: traga. E pão, Maroquinha? Disse: não tem pão, mas tem bolacha creme crack. Que o meu velho come bolacha creme crack, eu digo: traga também. Coisa boa. Dá ceia com groselha, né? Parece vinho, né? E bolacha creme crack. Eu soube que é uma igreja americana, porque eu tenho um pessoal que eu tenho contato, eu tenho um sobrinho lá, mas não é esse caso. É uma pessoa que veio de lá e eu tenho contato com ela sempre, que na igreja dela, que é uma igreja batista, eles dão realmente a ceia com bolacha, certo? Então alguém vai lá, aquele bolachão, tira um pedaço, não sei se alguém já tem essa experiência. Eu nunca comunguei por lá, não, um negócio de bolacha. Mas essa igreja, eu digo: tá tudo bem, Moraquinha, por que não? Essas coisas que Deus aprova, quando o coração está contrito, não é? Agora não vai mudar muita coisa, porque não termina não dando certo. Mas não tinha outro jeito. Então, dona Maria queria comungar, queria se batizar. Eu disse: Maria, sente aí. Nesse dia eu fui com o presbítero Matos Novaes, estava do meu lado. Olha aqui, Matos, para a gente fazer o exame com dona Maria. Eu disse: dona Maria, diga uma coisa na sua vida que demonstre que você é crente, você é uma nova criatura, você citou Jesus, que você, eu usei essa expressão, que você nasceu de novo. Ser crente é nascer de novo. Aí não vou entrar na questão da paligenésia, né? Da regeneração, do nascer do Espírito. Uma coisa que ela olhou para mim e disse: pastor, eu era tão medrosa. Eu era muito medrosa. E depois que o meu marido morreu, ela tinha uns 8 filhos, umas cadinhas assim. E o marido morreu logo cedo. Ela ficou sozinha com esse horror de crianças. Ela disse: eu não dormia, passava a noite acordada, com medo. Medo de tudo, de tudo.
Eu ia trabalhar na roça no outro dia com os olhos vermelhos. Eu não dormia nem de dia, nem de noite, porque de dia não podia por causa das crianças de noite. E ela não dormia, com medo, com medo, com medo. E sabe de uma coisa, pastor? Quando Jesus entrou no meu coração, aqui, e não tinha muito tempo, era só alguns meses, Jesus tirou o medo do meu coração. Hoje eu deito, ela usou a expressão, hoje eu deito com os passarinhos e acordo com os passarinhos cantando. Eu durmo a noite inteira. E os meus filhos também. Eu disse, Dona Maria, é bastante. Eu não ia exigir daquela mulher mais do que isso. Era uma crente. Deus tinha tirado o medo do coração dela. O crente não tem medo. Porque ele põe, diz a palavra de Deus, quem ama, não teme. Porque Deus tira o medo do coração do crente. Agora, isso parece uma coisa tão simples, né? Mas ainda fomos aprofundando. Uma vez eu perguntei a uma irmãzinha, fui visitá-la. Eu gosto muito de estar com as pessoas doentes, no hospital, em casa. E eu disse, Luzia, você está pronta? Se Deus quiser lhe chamar agora. Ela disse, pastor, eu estou com medo. Estou com medo. Mas está com medo, Luzia? Estou, pastor. Disse, mas o porquê do seu medo? Ela detalhou algumas coisas, mas entre essas coisas, ela disse, eu tenho medo de que, ao chegar diante do Senhor, Ele me reprove. Porque eu fiz muito pouco. Ela estava querendo viver para fazer um pouco mais para Deus. Não vou discutir, e ela também não tinha mais o que explicar. E daquela enfermidade, Luzia não se levantou mais e partiu para a eternidade. Mas a expressão inicial dela é que ela estava com medo. Eu tenho assistido muitas pessoas no leito da morte, no passamento dessa vida para outra vida. Inclusive, a última experiência minha foi segurar a cabecinha da minha esposa querida, enquanto ela foi sendo elevada, até que eu entendi que os anjos a tinham transportado para a presença de Deus. Foi a morte mais linda que eu já assisti. Já assisti outras também. Algumas até traumáticas. Vida de pastor leva a tudo isso. Mas já presenciei pessoas crentes, mas angustiadas. Eu sei que tem um lado físico. Nós temos um chamado em nós, um tal de um instinto gregário, que nós queremos que a vida seja preservada. Isso é da nossa índole humana. Embora tendo a esperança de uma vida completa com o Senhor na eternidade, Paulo diz isso, né? Estar com vocês é bom, mas o estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Eu não sei porque nós choramos tanto a morte dos nossos entes queridos, crentes que partem para Deus. Fica aqui, mas meu irmão, ele está lá, ela está no céu, na presença de Deus. Eu sei, não vou tirar o choro de ninguém, a lágrima isso faz parte na vida humana. Eu nunca disse a ninguém, diante de uma pessoa que morreu, de um familiar, não chore, não chore. Às vezes eu já disse, chore muito, mas chore resignadamente, chore esperançosamente. Não faça como Dona Maria, que Joca morreu do lado ali. Eu já até coloquei no boletim da igreja alguma coisa nesse sentido. Eu fui visitar o Joca, umas 4 horas da tarde, levei a ceia para ele. Dona Gemima estava do lado, uma mulher que visitava muito comigo. É uma Vera, a gente daqui, sabe? Deus coloca pessoas assim, até na vida dos pastores também. Ainda bem, viu? Para não ficar sozinho, para visitar sozinho. Porque tem outros que não gostam de visitar, não.
Um dia desse eu falei com o irmão, vamos no hospital. Pastor, eu tenho horror ao hospital. Eu tenho horror ao hospital. Então, cada um tem a sua maneira, né? Então, Jemima olhou para Joca, já no final da visita, tinha orado com ele e tudo mais, e ele na caminha lá, bem fragilizadozinho, magrinho, tá? Um homem de Deus. Né? E aí, Jemima, ô Joca, o nome dele era João, mas ele conhecido como Joca. Ô Joca, você está preparado? Se Deus quiser lhe chamar agora? Ele disse, Jamima, o nome dela era Gemima, ele chamava Jamima. Jamima, eu estou só esperando que a porta se abra. A porta se abra. Aí Maria estava do lado, Maria pequenininha, já idosinha também. Disse, ô meu velho, você está caducando? E a porta não está, apontou para a porta do quarto, né? E a porta não está aberta? Aí Joca, Maria, ô Maria, eu não estou falando dessa porta não, Maria. Eu estou falando da porta do céu, Maria. E estava certo. Aí eu dei Jemima no carro, estava Jemima e Elizabeth, que era a pessoa que morava com ela. Fui deixá-las em casa. Cheguei em casa, a minha sala pastoral, da casa pastoral da nobre, querida igreja de Garanhuns, a central de Garanhuns, que é uma igreja grande, bonita, um templo para 1000 pessoas, uma igreja grande. Garanhuns é o berço do presbiterianismo de Pernambuco. E casa pastoral é uma casa construída pastoralmente, um gabinete do lado, então pus o carro na garagem, a minha Brasília era uma Brasília nesse tempo. Aí entrei na minha sala, nem entrei na casa, que tinha uma entrada lateral. E aí, o telefone tocou. Eu peguei o telefone fixo, naquele tipo não tinha celular. Alô, pastor? Eu digo, Jemima? A voz era inconfundível. É Jemima? Eu disse, pastor. Vamos voltar. Eu digo, voltar para onde? Você volta para trás, né? Voltar para onde? Ela disse, para casa de Joca. Para casa de Joca? O que houve? Ela disse, a porta se abriu. Nas nossas costas. Ele se virou para a parede. E ali com um passarinho, como diz na gíria, né? Deus o chamou. No dia seguinte do sepultamento, na casa dela, a casinha cheia, porque o pessoal da igreja gostava muito dele, a casinha simples, na rua do Cajueiro, lá em Garanhuns. Estava Maria aos prantos. Vou embora, Joca, nunca mais vou ver meu Joca. Nunca mais vou ver meu Joca. Maria, onde é que está a sua fé, Maria? Pastor tem cada coisa, sabe? É uma coisa assim, parecia o pastor Arival. E eu parei o que eu estava falando para repreender Maria. Maria, onde é que está a sua fé, Maria? Você vai ver Joca, Maria. No dia da ressurreição, Maria. Pode ser amanhã ou depois, pode ser daqui a não sei quantos anos. Mas você vai ver, Maria. Nós vamos ver Joca, vamos estar com ele. Então a gente sabe de tudo isso. Mas quantas vezes, no momento extremo, nós não sabemos usar isso de forma prática. De forma que possa nos ajudar na alimentação dessa fé, dessa esperança. Porque misturamos as coisas. Então, a gente já leu 1 Pedro 5,7? Não? Já. Né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você, tem cuidado de vós. Vamos aprender isso? Mas quando a gente levanta de manhã, tanto problema na cabeça, e em vez de deixar como senhor, cuida disso aqui para mim, senhor. A gente às vezes nem para ali para orar com a mulher. Se tem lá esposa, né? Não faz um momento, não pega a Bíblia e sai logo estabanado para tentar resolver a sua maneira, a minha maneira, os problemas que estão nos esperando durante aquele dia. No escritório, na fábrica, na empresa, no colégio, eu não sei onde, em qualquer lugar. E às vezes não resolve nada.
E chega de noite, aí não é estressado. A mulher olha e diz, ih, o negócio não está bom aqui. E não está mesmo, não. Ele não quer conversa com nada. Pode ser com ela também. Série de coisas. Então temos que aprender com Davi. Nós cremos em um pastor que nos tranquiliza e nós não precisamos de... Como é, Lourenço? Aquele remédio que a gente toma para dormir? Sonífero, né? Nós não precisamos de sonífero para dormir. Porque o Senhor tira o medo, como tirou de Maria. Ele estava e dormia a noite toda. Ele estava com os passarinhos, que se recolhe muito cedo, né? E de manhãzinha, 4 da manhã, eles já estão cantando. Estão acordando. Então dorme com os passarinhos e acorda com os passarinhos. Porque Deus tira o medo do coração da gente. Então vamos pegar de cima. É um pastor criador. É o que mais? Eu sei que não, alguém está anotando aí, hein? É um pastor provedor. É um pastor condutor. É um pastor tranquilizador. E depois? Um pastor encorajador. Encorajador. Mas não para aí. O salmo é riquíssimo se nós olharmos nessa vertente do estudo do texto. Mas ele é um pastor também. No verso 4, no final, diz assim: o teu bordão e o teu cajado, o quê? Me consolam. É um pastor consolador. Consolador. Eu trabalhava no seminário, vivia ali muitos anos, dentro do seminário, ajudando nas aulas, ajudando como deião, fui tal naquela casa. E um dia, eu fui chegando e a secretária disse, pastor Nizam, aconteceu um problema no prédio dos casados. E eu fui lá, correndo. Cheguei lá, já estava todo mundo em convulsão, e tem um posto de saúde assim do lado. E disseram, aconteceu um problema grave aqui com o filho de um dos moradores aqui, de um dos seminaristas. Filho único. Ia completar 2 aninhos, faltavam 2 dias. Acordou de manhã, dormia do lado do quarto, porque o prédio dos casados só tem um quarto, casal, são uns prédios pequenos, não é para a família grande. Então ele ia dormir com os pais. Acordou cedinho, calor, como está aqui, na cidade. O pai pegou um ventilador, ligou aqui na sala, o fio passou, porta do quarto aberta. Ele saiu do bercinho dele, da caminha dele, não sei, com quase 2 aninhos já. Acho que a cama com a proteção, mas tinha para onde sair, saiu. No que ele passou aqui, pisou no fio de uma parte sem proteção. Pisou ali de manhã. E a descarga foi tão grande que ele foi jogado a uns 3 metros de distância e afundou o crâniozinho. E ali ele, praticamente, só aquele pai escoroçoado para o posto, quase de frente ao prédio dos casados, bairro da Madalena, em Recife. E eu soube daquilo e deixei o carro, não sei nem de que jeito lá, corri lá. E quando eu cheguei, já estava o casal numa salinha e estavam em prantos e o menino já na pedra. E eu falei com o médico, me disse, ele já chegou em óbito aqui. Ele não aguentou, não suportou a contusão craniana. Fundou o crâniozinho em formação ainda. Eu abracei aquele casal e comecei a orar com eles. Daí uns 15 minutos, mais ou menos, o diretor do seminário chegou, eu era só o deão, reverendo Edgécio Martins, muito conhecido lá em Recife, na Madalena. Nos abraçamos os 4 ali, começamos a orar. Daí a pouco aquela mulher começou a glorificar a Deus. Mudou as reclamações que ela havia feito durante aquela primeira meia hora.
E ela começou a glorificar, glorificar, glorificar. E aí o marido pegou também. E eu abracei a eles, falei com a reverenda Jéssica, digo, vamos deixá-los a sós aqui os dois. Vamos sair, vamos orar lá fora. Porque esse primeiro momento está resolvido. Está resolvido. Uma dor tremenda. Mas no momento em que aquela mãe, já com tudo preparado para o aniversário, 2 aninhos do filho, faltando 2 dias. Acontece um caso desse. Então eu senti que o Espírito Santo baixou ali e deu consolo àquele coração maternal e aquele coração paternal por uma perda praticamente irreparável e substituível de um filhinho único tirado de entre os braços deles dessa maneira. E a partir dali, no dia seguinte do sepultamento, eles estavam abraçados, chorosos, mas confiantes no Senhor. Depois Deus deu para eles mais 3 filhinhos. E quando se perguntava, quantos filhos vocês têm? Sabe o que eles diziam? Não dá para entender, né? Nós temos 4. Nós temos 4. Ah, mas só tem 3 aqui. Não, porque um Deus já guardou, está lá. Nosso filhinho está lá. Não é lindo? Quem é que faz isso? Na tua vida, na minha vida, na nossa vida. É o Senhor. É nesse Senhor que você confia? Nesse pastor que consola? Que cria? Vamos lá para terminar. Cria, depois. Criador. Provedor. Condutor. Tranquilizador. Encorajador. Consolador, mas para terminar, o salmista não para aí. Terminar não, que ainda tem mais um. É conciliador. Anote aí quem está anotando. É um pastor conciliador. Diz aqui no texto o seguinte: unge minha cabeça com óleo. Não. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Está falando aqui do inimigo que acontece, cruza o nosso caminho. Não é porque você às vezes queira, nem eu também. Mas acontece. Acontece. Aliás, todo crente tem inimigo. Quer ver um crente que não pode ser que não tenha inimigo? É o crente que não se denuncia. Denunciar é uma palavra meio dúbia, né? Não se revela como crente, como servo de Deus. Aí ele vive mais ou menos acomodado. Mas onde Deus o chama para viver e testemunhar, na repartição, na escola, na fábrica, na indústria, no comércio, na vizinhança, normalmente ele constrói inimigos. Está na Bíblia. Está no texto sagrado. São inimigos. E como é que vamos fazer agora? Deixá-los de longe? Porque eles estão no nosso inimigo? Jesus disse em certa ocasião, olha, quando você se aprestar em ir ao templo, e você se lembrar que algum irmão, alguma pessoa, tem alguma coisa contra você, o que é que ele falou? Não entre no templo, não faça a sua oferenda de culto, volte, e chegue lá, bata a porta dele e diga, Lourenço, eu ia à igreja. Quando eu cheguei perto ali da porta do templo, que, né, na entrada de Pinheiro, vamos dizer que Lourenço não mora tão longe não, mora aqui perto, né? Aí eu fui lá e disse, eu me lembrei que eu tenho um problema com você. Ou você tem comigo. E eu vim aqui para te resolver esse negócio, porque senão Deus não vai aceitar o culto que eu vou oferecer a Ele agora. Eu quero voltar lá, mas quero primeiramente resolver esse negócio. Aí a Lourenço disse, mas pastor Nizam, foi eu que fui grosseiro, vamos dizer assim, né? Podia ser o contrário. Foi eu que fui grosseiro com o senhor? Lourenço, não é isso não. Lourenço é educado, não é um camarada bom,
simples, um homem crente. E agora o senhor vem? Sim, porque a palavra de Deus me mandou isso. Não é? Podia ser Lourenço vir o templo e se lembrar que tinha um problema com o pastor Nizam. Aí ele pegou o carro, voltou. Mas Lourenço, eu fui ingrato com você, eu lhe tratei mal. Pois é, mas há um problema, precisa de ser desmanchado. Mas eu fico pensando, meus irmãos, que a partir de casa, viu? Do casal, da família, tem tanta coisa miúda, mas miúda mesmo, que nós regamos, nós adubamos, nós fazemos aquilo crescer. E amanhã já a coisa fica mais difícil, daqui a um mês, daqui a um ano. E eu imagino que muitos se dissociam, se separam, brigam. Porque um primeiro passo, uma primeira atitude não foi tomada em relação a esse assunto que Davi coloca aqui. Isso é muito importante. Eu tenho uma mensagem lá em Samuel, quando o pastor Ebal quiser, eu trago aqui, eu prego aqui, num culto de domingo, alguma coisa assim e tal. Não vai ser hoje, após a escola dominical. O assunto hoje é outro. É sobre a preocupação de Davi. Eu já também falei outra vez aqui sobre aquele Salmo 133. Ó, como é bom, não é? Está lembrado? Ó, como é bom e agradável viverem unidos, Salmo 133, viverem unidos os irmãos. Davi, quando assumiu o governo de Israel, esse mesmo Davi do Salmo 23, a nação estava espedaçada. Já vinha de um ambiente escuso, terrivelmente difícil dos juízes. Passou para um reinado desastroso de quem? De Saul. E Davi pega exatamente esses cacos para arrumar quando assumiu o governo, na morte de Saul. Dificílimo. Então ele sabia da importância da unidade, da união da nação. E pelo relato bíblico ele conseguiu fazer isso. Unir as 12 tribos. E a Bíblia diz que durante 40 anos houve paz em Israel. Porque houve concórdia. As brigas foram desmanchados. Às vezes entre nós não trabalhamos muito bem isso. Olhamos o irmão assim meio de lado. Porque o irmão é isso, é aquilo. Os problemas, a dificuldade, e a igreja sofre com isso, sofre. Eu tenho muitos exemplos, se o tempo desse, eu enfileirava aqui alguns exemplos, para a gente acordar diante do que está aqui. Unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda diante de uma mesa com a presença do meu inimigo. As pazes vão ser reatadas a partir dali. Por último, vamos pegar de cima agora para terminar. É o que? Primeiro, Criador. Depois, provedor. Depois, condutor. Depois, tranquilizador. Depois, encorajador. Depois, consolador. Depois, conciliador. E por último, galardoador. Terminou. Galardoador. Coisa boa. Ele nos galardoa, em primeiro lugar, com a salvação. Em segundo lugar, com a morada celestial. Depois do galardão, ele diz aqui, você vem morar comigo. Na casa do Pai. Isso é maravilhoso. Está tudo aqui. Então, é nesse pastor que nós confiamos. É esse pastor que nós adoramos. A quem nós servimos. Por isso, nos contenta e nos alegra. Porque Davi, mais tarde, diria, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, com a finalidade de louvar e glorificar o nome desse pastor por excelência. Deus nos ajude, nos abençoe. Depois você pode desenvolver mais esses pontos, porque eles são muito importantes para todos nós. Vamos agora fazer um períodozinho, um descansozinho aí, de uns 10 minutos, porque depois nós vamos ter o culto para encerrar a manhã de hoje.